Oi, oi, gente, como vocês estão? Bora pra mais um react aqui do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Thay. Bom, o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje foi mais um vídeo que foi pedido, tá? E também foi pelo Wesley Pinhotti, então muito obrigado por apoiar aqui o canal. E ele pediu pra trazer aqui pra vocês a queda do voo Air France 447. O que realmente aconteceu? Cara, eu não sei se eu já reagi a algum vídeo que foi falado sobre essa tragédia, né? Porque eu já reagi a alguns vídeos, assim, né? Principalmente, né, do canal Fala de Tudo, né? Que vocês ficaram pedindo pra eu trazer os vídeos da caixa preta, né? Que eu falei, gente, cara, eu sou uma pessoa fraca, eu tenho, uma aflição quando eu vejo, escuto essas coisas, né? Que eu fico imaginando. Mas vocês me odeiam e continuam pedindo. É claro. Então, o querido Wesley pediu pra eu trazer esse aqui pra vocês, né? Não é caixa preta, eu não vou ouvir, né, as palavras finais, o que isso é o que me dava, tipo, uma aflição, mas a gente vai entender, né? Eu não sei se eu já cheguei a ver, né, sobre essa queda, mas a gente vai, então, saber o que aconteceu. Então, bora lá? Nossa, ainda foi no Brasil? Brasil, 31 de maio de 2009, Aeroporto Internacional do Galeão. Esse é um Airbus A330 da companhia Air France, que em poucos minutos fará o trajeto entre o Rio de Janeiro e Paris, na França. Naquela noite, 216 passageiros e 12 tripulantes embarcaram no voo AF447 para uma viagem de aproximadamente 10 horas e 2009 eu tinha 10 anos. Tinha acabado de fazer 10 anos. Faço 35 aniversário em minutos. maio? O que eles não sabiam é que, infelizmente, aquela aeronave nunca chegaria ao seu destino. Mas o que aconteceu com esse voo? Como um avião moderno e com uma tripulação bastante experiente terminou em um fim tão trágico? Eu sou o Reginaldo Silva e neste vídeo, baseado 100% no relatório final, irei te contar de forma detalhada tudo o que aconteceu com esse desastre que mudou para sempre a aviação comercial. Para detalharmos esse acidente, iremos começar falando um pouco sobre a aeronave. Como mencionei no início, o voo 447 era operado por um Airbus A330, um jato totalmente tecnológico e moderno, além de ser, relativamente, um dos mais novos na frota da Air France. Fabricado em 2005, o A330 foi entregue à companhia em abril daquele mesmo ano, passando a operar com o prefixo Fox Golf Zulu Charlie Papa. O jato foi projetado para voos de longo alcance e é um modelo muito confiável e amplamente utilizado em voos comerciais internacionais. Até a data do acidente, o avião havia acumulado mais de 18 mil horas de voo, além de 2.644 ciclos entre pousos e decolagem, o que é relativamente baixo para uma aeronave daquela idade. Antes daquele fatídico voo, o A330 estava em excelente condição técnica. A aeronave passou por várias manutenções regulares, incluindo inspeções diárias, semanais e verificações mais amplas a cada 800 horas de voo. A última manutenção de grande porte foi realizada em 16 de abril de 2009. Essa manutenção incluiu testes operacionais de sistemas, lubrificação de partes móveis e verificação dos níveis de fluidos essenciais. Além disso, não foram detectadas anomalias nos registros de manutenção da aeronave. Esse avião também é equipado com 3 tubos de pitot, um dispositivo que geralmente fica localizado na parte frontal da cabine da aeronave e é responsável por medir a pressão do ar e calcular a velocidade do avião. Essas sondas são protegidas por sistemas de aquecimento que evitam o acúmulo de gelo, um fator crítico durante voos em altitudes elevadas. No caso do voo 447, houve uma falha temporária nas leituras de velocidade atribuída à obstrução dos tubos por cristais de gelo, o que desencadeou uma série de eventos críticos que irei te contar mais à frente. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre cada piloto, seus perfis e experiência. Para comandar aquele voo, foi escalado o experiente capitão Marc Dubois, de 58 anos de idade. Ele trazia uma vasta experiência de mais de 10 mil horas de voo,
das quais 1.747 em A330. O capitão começou sua carreira nos anos 70 e acumulou diversas certificações ao longo de sua trajetória. Ele foi piloto de várias aeronaves, além de ter passado por outras companhias. Em 1997, passou a voar para a Air France, onde obteve a sua qualificação para voos oceânicos, válida até 2010. Seu treinamento incluía situações críticas, como recuperação de stall, fundamentais para sua função. É importante ressaltar que o capitão Dubois estava escalado para ser o piloto não voador, ou piloto monitorando. Ou seja, ele não pilotou diretamente durante a decolagem e nem o cruzeiro, mas estava presente na cabine de comando para supervisionar a operação. O papel do piloto não voador ou piloto monitorando é crucial e envolve muito mais do que apenas observar, como monitoramento. É a pessoa responsável por monitorar todos os instrumentos, sistemas e procedimentos, garantindo que o piloto voador siga os checklists e os procedimentos operacionais padrão. Comunicação. Ele é quem normalmente lida com as comunicações de rádio e as interações com o controle de tráfego aéreo. Apoio. Em caso de anormalidade ou emergência, seu dever é auxiliar o piloto voador, seja executando checklists de emergência ou seja oferecendo apoio e raciocínio calmo. Alguns relatos e especulações sobre o capitão foram divulgados pela mídia, através da qual foi dito que ele foi visto em um restaurante até altas horas da noite antes de embarcar para o voo. No entanto, nosso intuito é reportar apenas aquilo que consta no relatório final. Com isso, não iremos mencionar algumas especulações reportadas pela mídia, tanto do piloto quanto de outros fatores. Para auxiliar o capitão estava o primeiro oficial Pierre-Cédric Bonin, de 32 anos de idade. Ele faria a função de primeiro copiloto. Ele obtinha mais de 2.900 horas de voo e mais de 800 delas em A330. Sua formação incluía treinamento adicional em manobras de stall e a capacidade de atuar em situações adversas. Sua experiência foi essencial para a operação do voo, embora tenha enfrentado desafios imprevistos naquele fatídico dia. O terceiro piloto escalado foi o primeiro oficial David Robert, de 37 anos de idade, que estava na função de segundo copiloto naquele voo. Ele acumulava mais de 6.000 horas, das quais mais de 4.000 em Airbus A330. Robert obtinha diversos treinamentos de simulação, estava preparado para enfrentar situações de emergência crítica e manobras de recuperação. Em sua última viagem, ele se responsabilizou pelo comando do voo, enquanto o capitão estava fora da cabine. Cada um dos pilotos trouxe uma vasta experiência e treinamento ao voo, mas infelizmente, uma série de falhas sistêmicas e de comunicação acabou contribuindo para o desastre. O peso da aeronave no momento da decolagem era de aproximadamente 232.750 quilos. Esses números são parte do cálculo do peso e balanceamento da aeronave para garantir a segurança durante a operação do voo. Esse peso era composto por 70.400 quilos de combustível, ou aproximadamente 88.000 litros. 18.732 quilos eram de carga e bagagem, além de 17.615 quilos somando todos os passageiros, mais o peso operacional, que era de 126.010 quilos. Esse peso é um termo fundamental na aviação e representa o peso básico da aeronave pronta para o voo, mas antes de incluir o combustível, os passageiros e a carga, ou seja, a aeronave ainda vazia. O que significa que a aeronave estava dentro do peso máximo autorizado de 233 toneladas. Às 19 horas e 10 minutos do horário de Brasília, a aeronave foi autorizada para deixar o gate e taxiar até a pista de decolagem. Às 19 horas e 29 minutos, o Airbus decolava pela última vez rumo a Paris. A partir desse ponto, iremos usar o horário em UTC, ou Tempo Universal Coordenado, que é usado de forma padrão em todos os relatórios preliminares e final. Após atingir a altitude de 20.000 pés ou 6.096 metros de altura, o copiloto David Robert, que faria a função de segundo copiloto ou piloto de substituição para descanso, deixou o cockpit e se dirigiu até o compartimento de descanso da tripulação, onde ele passaria cerca de 3 horas até a volta ao cockpit. Minutos depois, o voo 447 era autorizado para subir para 35.000 pés, ou cerca de 10.600 metros de altura, que seria sua altitude inicial de cruzeiro.
Nesse nível, eles passariam dos controles de tráfego de Brasília para o de Recife. Como a aeronave estava sobrevoando uma área de terra, o controle de Recife o acompanharia até a separação de tráfego oceânico. Ainda em cruzeiro no nível 350, às 12 horas e 31 minutos, os pilotos receberam uma mensagem da companhia alertando-os sobre a atividade de tempestades na rota. Com isso, os pilotos passaram a discutir um possível desvio ou uma forma de evitar essa tempestade. Eles conversaram também sobre a possibilidade de subir o nível de voo para 370 ou 37 mil pés, porém voltaram atrás e acharam que não seria uma boa ideia. Por volta de 1 hora e 35 minutos, Davi Robert deixa o seu descanso e retorna para o cockpit. Com isso, o capitão Debois deixa a cabine para o seu período de descanso regulamentar, deixando os 2 primeiros oficiais no comando da aeronave. A partir daqui, irei te contar de forma cronológica e resumida os momentos críticos que levaram até o desastre. Às 2 horas e 2 minutos, era feito o último contato com a tripulação da Air France, exatamente no ponto de passagem INTOL. Para fácil entendimento, o INTOL é o ponto onde a aeronave sai da cobertura do radar do controle de tráfego aéreo e inicia as comunicações oceânicas por rádio de alta frequência com o centro de controle. Às 2 horas e 6 minutos, os pilotos avistam o fogo de San Telmo, um claro sinal de eletricidade estática e alta concentração de cristais de gelo, indicando condições meteorológicas severas. O fogo de San Telmo é um fenômeno luminoso que se manifesta nas pontas de objetos como asas e antenas de aeronaves. Não é fogo de verdade, mas sim um efeito elétrico que ocorre em áreas de alta concentração de eletricidade estática e cristais de gelo, frequentemente associado a fortes tempestades. Sua observação é um aviso visual de condições atmosféricas severas. Às 2 horas e 8 minutos, a tripulação decide iniciar um desvio de rota de 12 graus para a esquerda, tentando contornar a zona de tempestade mais intensa detectada no radar do jato. Às 2 horas e 10 minutos, a aeronave entra na zona de cristais de gelo de alta altitude, o que causa o congelamento dos tubos de pitot e a perda das indicações de velocidade, marcando o início da emergência e da crise de pilotagem. Além disso, o piloto automático e o autothrust, que é o controle de aceleração, se desconectam. A aeronave reverte para o modo de controle manual e com proteções reduzidas. Em seguida, o jato inclina-se para a direita devido a um forte vento e a sua velocidade é reduzida de forma imediata. Porém, as informações de velocidade eram totalmente errôneas. E por que o piloto automático se desconectou? O piloto automático é um sistema sofisticado que só pode operar quando os dados de entrada, como velocidade, altitude, longitude, latitude e atitude, são considerados confiáveis. Ao detectar que as velocidades eram inconsistentes e provavelmente errôneas, o sistema automaticamente se desconectou para entregar o controle da aeronave de volta aos pilotos. Segundos depois, Bonan aplica comandos excessivos no side stick e eleva o nariz da aeronave para cima. Em instantes, soa o alarme de stall na cabine, indicando a perda de sustentação devido ao excesso de ângulo de ataque do avião. Para fácil entendimento, o stall é a perda de sustentação da asa. Isso acontece quando o ângulo de ataque ou o ângulo entre a asa e o ar que a atinge se torna muito grande, fazendo com que o fluxo de ar se separe da superfície da asa. No caso desse voo, o avião estolou em alta altitude, porque o copiloto aplicou um comando excessivo, elevando o ângulo de ataque até o ponto em que as asas perderam a capacidade de gerar sustentação. Às 2 horas e 11 minutos, o capitão Marc Debois retorna à cabine, mas a aeronave já está em queda vertical. O copiloto Bonan continua aplicando forças excessivas no side stick de forma intermitente, o que foi o fator principal para manter a aeronave em stall diversas vezes. Com isso, os pilotos aplicam potência de subida e o A330 deixa de se mover para a direita e começa a mover-se de um lado para o outro repetidamente devido aos comandos de Bonan, brigando com os controles da aeronave e sem entender de fato o que estava acontecendo. Os diversos avisos de alerta aparecendo na tela central do avião deixavam os pilotos confusos. Naquele momento, o A330 passa a descer rapidamente com uma taxa de descida vertical que chegou a mais de 10 mil pés por minuto. Às 2 horas e 14 minutos, o voo AF447 se choca contra o oceano. Infelizmente, todos a bordo perderam a vida.
Os primeiros destroços da aeronave, como bagagem, pertences e corpos, só foram encontrados no dia 6 de junho de 2009 pelas Forças Armadas brasileiras e francesas no Oceano Atlântico, a cerca de 1.287 quilômetros da costa brasileira. Já os principais destroços da aeronave, incluindo a fuselagem, os motores e as caixas pretas, que estavam no fundo do oceano a cerca de 3.900 metros de profundidade, só foram localizados em abril de 2011, quase 2 anos depois do acidente, após uma extensiva e complexa busca que custaram na época cerca de 104 milhões de reais. O relatório desse acidente é bastante extenso, porém, vamos detalhar de forma resumida o que dizem as investigações. Com isso, separamos por parte cada elemento importante do relatório que nos mostra o que contribuiu para a tragédia. Sistema de monitoramento. O voo AF447 entrou no Atlântico sem comunicação de rádio adequada com os controladores de tráfego aéreo que esperavam por relatórios de posição ao passar por pontos chaves como Salpo e Oraro. As posições Salpo e Oraro são pontos de navegação usados no controle de tráfego aéreo, particularmente em rotas de voo sobre o oceano. Esses pontos fazem parte de uma rede de waypoints ou pontos de navegação utilizados para orientar aeronaves durante a rota, especialmente em áreas de grande distância, como em voos transatlânticos. Eles são utilizados para ajudar os controladores de tráfego aéreo a acompanhar e gerenciar os aviões durante a navegação em áreas remotas, longe dos radares terrestres. Além disso, a falha no sistema EuroCat, utilizado pelos controladores de Dakar, impediu a conexão ADS-C, tornando impossível monitorar a posição da aeronave. O EuroCat integra informações de vários sistemas, como o ADS-C e o ACARS, para fornecer informações de posição, altitude, velocidade e outros dados críticos sobre a aeronave. Isso permite que os controladores de tráfego aéreo monitorem as aeronaves de forma mais eficaz, mesmo em regiões fora da cobertura de radar. Condições meteorológicas. O voo cruzou a zona de convergência intertropical, uma área conhecida por suas condições meteorológicas turbulentas. Contudo, enquanto a aeronave se aproximava dessa área de instabilidade, o capitão decidiu deixar o cockpit para descansar, o que é uma prática comum durante voos longos, mas isso deixou a responsabilidade da navegação e da operação da aeronave para os 2 copilotos. Isso fez com que os oficiais ficassem sem uma linha de ação bem definida, o que pode ter influenciado a falta de prontidão para reagir adequadamente à turbulência severa. Nesse momento, a tripulação se deparou com um aumento na intensidade da turbulência, mas ao invés de adotar medidas corretivas, os copilotos tomaram a decisão de mudar a rota ligeiramente para a esquerda em busca de uma zona de menor turbulência, sem, no entanto, evitar completamente a área de forte convecção. Após a desconexão do piloto automático, os copilotos falharam em reconhecer rapidamente a gravidade da situação como um perigo iminente de estolagem da aeronave. A falta de um plano de ação claro, combinado com a pressão do momento, contribuiu para a falha de diagnóstico da situação. Falha no sistema de pitot. A obstrução dos tubos de pitot por cristais de gelo levou à falha na medição da velocidade do avião. Com a perda de dados confiáveis, o piloto automático se desconectou e o sistema de controle da aeronave foi alterado para o modo alternativo 2B, uma configuração de emergência que exigia mais esforço da tripulação. Embora os tubos de pitot possuam um sistema de aquecimento elétrico para derreter o gelo, esse sistema pode não ser suficientemente eficaz em condições extremas, como as observadas a bordo do voo 447, especialmente quando há quantidade excessiva de cristais de gelo acumulados rapidamente. O sistema de aquecimento pode ter sido inadequado ou falho em derreter a quantidade de gelo que bloqueou as sondas, especialmente se o avião estivesse atravessando uma área com alta umidade e nuvens muito frias. A investigação concluiu que a combinação de fatores técnicos, meteorológicos e humanos levou ao desastre do voo AF447. A falha nos sistemas de monitoramento, a incapacidade de detectar a perda de velocidade e a resposta inadequada das autoridades de tráfego aéreo contribuíram para a perda da aeronave. Em suas conclusões, a BEA recomendou
melhoria na comunicação e no monitoramento de voos em áreas remotas, a atualização das práticas de resposta em situações de emergência, revisão dos procedimentos de treinamento de pilotos e controladores de tráfego aéreo para melhorar a resposta a falhas críticas. Além disso, foi recomendada a substituição imediata dos modelos vulneráveis de sondas Pitot por ordens da EASA e o estabelecimento de padrões de certificação mais rigorosos para resistir ao gelo. Esse resumo é uma síntese dos principais pontos descobertos nas investigações da BEA, que foram fundamentais para entender as causas do acidente e prevenir futuros desastres. O voo 447, que deveria ser uma travessia rotineira, terminou em uma falha catastrófica. O resultado final foi a perda das 228 vidas e um legado de segurança que transformou a forma como os pilotos de todo o mundo são preparados para voar. Um desastre aéreo, por mais que seja dolorido, sempre traz mudanças. E as lições que esse voo proporcionou para a aviação comercial mundial resultaram em diversas melhorias para a segurança que temos hoje em dia. Em nome de toda a equipe do Realmente Curioso, deixamos aqui as nossas profundas e sinceras condolências a todos aqueles que perderam um ente querido nesse desastre. Nossa, gente. Meu Deus. Ainda bem que não teve o... Não sei nem se foi divulgado, né, também a caixa preta desse, porque imagina. Nossa. Eu morro de medo. Toda vez que eu vou viajar de avião, mano, eu fico, tipo assim, tipo, mano, tem uma hora que eu sento, fecho o olho, eu fico assim, sabe, respirando, tipo, mano, que seja uma viagem tranquila, sabe? Porque por mais que seja um meio de transporte mais seguro, qualquer erro, qualquer falha, mano, pode virar uma tragédia enorme, 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 mano. Igual foi igual aconteceu com esse aqui, né? Tipo, falhas, assim, que, mano, nossa, deu esse resultado. Nossa, eu já fico... Já dá um negócio já. Enfim, gente... Eu não sabia desse voo. Eu não sei se eu já cheguei a ver ele em algum dos vídeos que fala de tudo, eu não lembro. Sendo bem sincera, até porque, gente, eu reagi e não procurei depois, tá? Mais informações. Que eu sei que eu sou fraca, mas eu tô quase digitando ali no Google pra saber mais sobre esse voo específico, porque eu realmente não me recordo. E não é algo que, tipo assim, aconteceu quando eu era... Não, aconteceu quando eu era criança, assim, tinha 10 anos. Mas não é igual uns antigos, tipo, antes desse vídeo eu reagi à tragédia do dia 11 de setembro, eu tinha 2, né, tipo assim, com 10 anos eu já tinha eu já lembro de certas coisas, né, com 10 anos, então eu não me recordo dessa tragédia em si, mas enfim, gente. Bom, esse foi o react de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, tipo, dessas informações, né, se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, tipo de, sei lá, informações de tragédia, o que aconteceu e tudo mais, como, né, como isso aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do react. Vou deixar o link do vídeo original na descrição, como eu sempre faço. Também vou deixar o link das minhas outras redes sociais pra vocês me seguirem e me acompanharem lá. E caso vocês queiram pedir algum vídeo pra eu trazer aqui pro canal, que vocês queiram que eu reaja, só pedir através dos 2 primeiros links da descrição, beleza? E é isso, gente, vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.